Olá, meu povo, boa tarde, bom dia. Aqui é de tarde, mas provavelmente quando esse vídeo sair vai ser de dia. E aqui tô de volta em 2022 com um Café com Tarô. Esse projeto começou ano passado, acabei lançando 2 episódios, e aí entrei no hiato aí, refletindo um pouco sobre o que eu queria com esse projeto, fazendo outras coisas, mas aí estamos de volta. E a ideia aqui do Café com Tarô, para quem não sabe, é usar o tarô para discutir temas, para falar sobre questões importantes. Em leituras coletivas, usar o tarô como guia. E aqui não vem com roteiro, não tem nada programado. É só tirar as cartas, vamos ver às vezes 3 cartas, às vezes 4 cartas, vamos ver. E aí o que sair é aquilo que vai instigar o nosso debate a respeito desse tema, certo? Então a gente já fez um episódio sobre ansiedade, já fiz um episódio sobre masculinidade tóxica, que também está aqui, você pode conferir aqui do lado. E agora, em busca de novos temas, eu coloquei essa enquete no Instagram, né? Perguntei para as pessoas ali o que elas achavam que seria interessante entrar nesse quadro. Aí tiveram entre várias respostas possíveis, várias pessoas responderam e todos os pedidos estão sendo considerados para os próximos episódios, mas um deles foi tarô e espiritualidade. Aí eu parei para pensar sobre isso e pensei, nossa, primeiro, quem sou eu, né? Em termos de décadas, né, de estudo sobre o tarô, de composições, sobre o que significa tarô e espiritualidade, sobre até o que é espiritualidade, e nesse contexto tudo, quem sou eu para vir e falar, olha, o tarô tem esse ou tal ou qual ponto de vista sobre espiritualidade. Mas, ao mesmo tempo, sei que tem uma visão sobre isso, sei que tem uma perspectiva sobre isso, que pode ser guiada pelo tarô aqui, e a gente pode também entender o que o tarô tem a dizer sobre essa pergunta, né? O que o tarô tem a ver com espiritualidade, no final das contas? É tudo? E o que é espiritualidade? Então, tudo isso pode estar envolvido nessa conversa. E um episódio que pode, por mim, na minha opinião, pode ter várias versões, né? A gente pode ter tarô e espiritualidade 1, 2, 3. É um debate infinito, que a gente pode falar de múltiplos pontos de vista. Mas como a espiritualidade funciona muito sobre através de encontro, através de sincronias, de sincronicidades, então vamos considerar que o tarô vai dizer hoje aqui pra gente o que talvez seja importante de se entender hoje sobre espiritualidade e tarô. Esse é o ponto de vista que eu pensei para conseguir dar aqui um contexto para esse episódio, certo? Aí para perguntar para o tarô, eu escolhi o Mariel, o tarô Mariel, para quem não sabe, tem essa bela caixa, uma bela de um tarô. Ele foi produzido por essa moça, Mary White, uma pintora, que pintou todas essas cartas a óleo. Esse tarô demorou, acho que, se não me engano, foram 10 anos de trabalho. Se não me engano, 10 anos de trabalho, em que cada carta é uma verdadeira pintura a óleo. E ela tem uma forte postura sobre espiritualidade nas suas cartas, assim, né? Então ela atrapalha, é muito intenso o tarô dela. Convido as pessoas a procurarem no Google, quem não tem o baralho, e a verem mais sobre ele. Talvez faça um vídeo sobre ele no futuro aqui no canal, quem sabe. Mas eu achei que ele era um tarô ideal para a gente conversar um pouco aqui sobre espiritualidade, certo? Então vamos ver. Eu vou embaralhar aqui agora as cartas. Vou tirar 3 cartas e não vou colocar nenhuma posição nelas. Eu quero que a gente simplesmente interaja aqui com símbolos e com sinais e com aquilo que a mensagem da carta pode trazer para a gente refletir. Então, o que o tarô tem a ver com espiritualidade? Mas também o que significa entender a espiritualidade, trabalhar a espiritualidade nesse contexto, né? Oracular, que não deixa de ser totalmente ligado à nossa vida, né? Toda vez que a gente se direciona para o tarô, a gente tem uma questão da nossa vida, e aí essas questões, a gente nem sempre vê elas como espirituais, né? Questões de trabalho, de relacionamento, coisas desse tipo. Parece que a espiritualidade, de alguma forma, a gente pensa relacionando à religião. Para falar de espiritualidade, eu tenho que falar sobre santos, entidades, deuses, e tudo isso é realmente espiritualidade. Mas também, na minha perspectiva, e acredito que de várias pessoas que estudam tarô, a espiritualidade ela é imersa na nossa vida cotidiana, em tudo que a gente toca, em tudo que a gente faz. A espiritualidade é estar vivo, é uma coisa que eu sempre falo. Viver é um ato espiritual. Estar vivo é a espiritualidade, né? É aquilo que faz com que a gente esteja vivo, é a própria existência, certo? E o tarô dialoga diretamente com a nossa existência, com as nossas situações cotidianas, com as nossas micro-questões, nossas emoções, com os conflitos que a gente tem, os desafios. Então,
Bom, não querendo responder de antemão, mas esse é o ponto de vista que eu embarco nessa jornada. Então vamos lá. Vou baralhar um pouquinho. Certo, vamos lá. 3 cartas pra gente começar. Vamos ver o que o Mariel tem a dizer. Três de paus, rainha de discos e o 4 de copas. Olha que composição. Veja só. Então vou falar na ordem, né? Um pouco sobre o 3 de paus e o que isso pode significar sobre espiritualidade, né? Veja, dá uma olhada nessa carta. A belíssima visão que Mary White teve do 3 de paus, né? Depois eu vou fazer aí um pause e deixar essa carta aí para vocês olharem ela enquanto eu estou falando. Mas de várias formas a gente tem aqui o 3 e a gente tem o elemento de paus que a gente está falando de fogo, a gente está falando de potência criativa. Então aquilo que eu estava falando antes mesmo sobre esse fogo que faz com que a gente esteja vivo, né? É a nossa própria energia vital, existencial, sensual, sexual, que permite que a gente se expanda, que a gente crie, que a gente se encontre, que a gente produza, que a gente age, que leva a gente à frente, certo? No caso aqui a gente está falando do número 3, o número da abundância, o número que a gente passa do 1 e do 2 e começa a criar, e começa a compartilhar, e começa a ter coletivo, e começa a ter capacidade de orientar a realidade, sabe? De uma maneira fértil e viva, a partir do que a gente quer, que é da nossa experiência, o número da Imperatriz. Então aqui a gente encontra nesse 3 de paus, a gente encontra a possibilidade, então, de que o nosso fogo interior, que a nossa potência criativa comece a dar frutos e comece a se transformar e tomar forma. Ela não é mais uma chama brava, uma chama bruta, uma chama brava, eu ia dizer, né? Aquela primeira fagulha do aquela primeira fagulha de quando você bota fogo na sua fogueira e ela faz assim. Não, porque ela já começa a tomar forma. Então, até no baralho do tarô de Toffler, ela se chama de virtude, essa carta, né? É quando você começa a querer coordenar e ver para onde você vai. Então, quando você pensa em tarô e espiritualidade, você busca o tarô muitas vezes para entender para onde você vai, certo? Então, você está entendendo aqui o pulo que eu estou dando, né? Você vê aqui na imagem do Mariel, a gente tem duas ferramentas, né? Duas ferramentas míticas, né? Na verdade, dois bastões míticos que trazem aqui algo parecido com uma estrela ou com uma concha do mar, com vários pontos, no outro uma forma de espiral, espiralada, e no centro essa serpente, né, que vai em direção ao grande olho do fundo, e embaixo a gente tem ainda uma estrela de Davi, estrela de 6 pontas, né, representando assim o 6, a direção dessa serpente que está subindo, é a Kundalini subindo, né, é a Kundalini, nossa força vital, saindo do nosso interior, da nossa parte mais básica, né, aquilo que é nosso reino do fogo, subindo para o nosso coração, para a nossa garganta, para a mente, abrindo o terceiro olho, que tem essa grande esfera aqui em cima desse terceiro olho, que colocado aqui nessa carta de maneira magistral, né? Se você olhar muito atentamente também, você vai observar que atrás desses bastões a gente vê duas mãos, assim, elas estão assim, duas mãos bem sutis abertas aqui, certo? Com os símbolos do fogo e da água, né? Então aqui você tem uma grande quantidade de simbolismos indicando assim que o tarô, ele vem para te mostrar um caminho, ele vem para te orientar, para orientar a sua energia vital. Mas aí, veja, a gente não está falando de transcendência, a gente não está falando do espírito tal, a gente pode estar trabalhando com isso, mas a gente está falando do que você faz, de onde você vai, da sua pulsão de vida, daquela sua capacidade de escolher, da sua capacidade de se orientar eticamente, orientar-se. Como você decide o que você vai fazer? Já se viu assim, sem conseguir tomar uma decisão? Travada numa encruzilhada, como você faz para recortar isso, como você faz para passar, certo? E também você pensando assim até no conceito da vontade de potência, né? Que veio aqui na minha mente agora, né? O conceito de Nietzsche, de vontade de potência, significa você querer expandir, você querer agir, mas você sempre vai encontrar alguns obstáculos, você nunca agrada a todo mundo, você nunca simplesmente passa por um obstáculo sem que você tenha que lidar com ele, sem que você tenha uma energia de outra pessoa que quer outra coisa, por exemplo, vir e se choca com a sua. Como você vai lidar com isso? O 3 de paus representa um pouco esse lugar, porque você vai precisar de entender qual é a sua virtude. Por que você quer avançar, afinal?
Por que você quer ultrapassar aquele determinado ponto, sabe? O que você quer fazer com essas duas mãos? Como você vai conciliar os seus elementos? Quais ferramentas você vai usar, certo? Como que a Kundalini que está subindo em você vai se expressar dentro de você? Bom, essa é uma pergunta expressa dentro da espiritualidade de várias formas, porque você vai conseguir ouvir seu eu interior. Essa guiança do fogo interno significa se orientar pelo seu desejo profundo e entender que esse desejo também é sagrado, assim como Aleister Crowley diz, né? Faz o que tu queres. Se faz o que tu queres, nunca foi e nunca será um convite a você fazer qualquer coisa. Significa que fazer o que tu queres é entender o que sua alma quer, o que seu espírito quer. E aí você segue ele, assim você toma uma decisão, certo? E aí o tarô é uma ferramenta que ajuda a gente a entender o que nosso espírito quer, porque ele coloca a gente a investigar nossas construções profundas, nossos lugares inconscientes, certo? Então vamos lá. Segunda carta, Rainha de Discos, maravilhosa. Simplesmente amo essa carta nesse tarô. Vou colocar ela depois aí também para vocês verem. Eu amo essa carta porque, veja, a Rainha de Discos, ela é uma representação maravilhosa da Mãe Natureza, certo? Porque ela vai trazer a sabedoria profunda, aquela conexão profunda, aquela conservação profunda da vida que as rainhas todas representam através do elemento de água, mas aqui expressa através da própria terra, certo? Então quando eu olho para os olhos dessa mãe da terra, sabe? E vejo que tem espirais de raiz perfurando o nariz dela como um piercing, e no olho dela escorrem essas lágrimas de diamante, você entende muita coisa sobre o espírito da terra, sobre o que significa tirar um diamante da terra, sobre as dádivas que ela dá, sobre os cuidados que ela exige, sobre os cuidados que ela exige da gente. E os cuidados que ela exige para que a gente crie, que a gente transforme, que a gente também viva bem. Essa é uma grande questão da Rainha de Discos, a gente viver bem. Ela é uma grande cuidadora do lar, mas ela também é uma cuidadora do lar, não porque ela vai fazer isso como um trabalho. Claro que isso dá trabalho, mas significa que ela cuida de que o lugar onde ela vive esteja perfeitamente alinhado com aquilo que ela tem por dentro, certo? Ela vai se sentir bem ali, ela vai colocar perfumes ali, ela vai manter a limpeza do lugar, ela vai cozinhar uma comida que nutra, ela vai trazer uma nutrição para você, certo? Para ela mesma, sabe? Veja assim, aqui no cabeça dela, essa espiral, dessa raiz, veja como ela se conecta, veja essas flores, veja como ela se movimenta, se orienta nesse lugar, certo? Para que ela se conecte assim com as essências. Quando você coloca um óleo essencial, quando você sente o cheiro, o perfume, isso te cura, certo? Por que te cura? De onde veio isso? É a natureza. É a natureza nas suas expressões, nas suas flores, nos seus perfumes, nas suas cores. A Rainha diz que ela é conectada com isso, a natureza cura. Ela sabe disso. Ela vai juntar as ervas, ela vai te dar um chá, ela vai falar isso, não, você pode usar o ele, é bom para isso, certo? Ela vai te falar, olha, prova esse biscoito feito com erva doce que eu fiz ontem, que eu colhi fresco na horta. O que isso tem a ver com espiritualidade? Tem tudo a ver com espiritualidade. As herveiras, as grandes mães, as grandes anciãs que estão cuidando aí, de maneira muito discreta, sutil, humilde, às vezes nos seus cantos, nos interiores aí do Brasil, por exemplo, cuidando, entendendo as propriedades das ervas e a sutileza necessária e o cuidado necessário para que você consiga ouvir a natureza, para que você consiga ouvir as plantas e consiga, a partir disso, trazer uma nova visão, trazer um cuidado para alguém, uma cura para alguém, um carinho, alguma coisa assim, e para si mesmo. Então essa aqui é uma mãe cuidadosa, vamos dizer assim, é a mãe de discos. E você vê um caminho muito forte aqui, olha, veja só, 3 de paus, rainha de discos. Então assim, o tarô é a espiritualidade. Um caminho possível entre milhões de caminhos possíveis. Você encontrar as formas de trazer virtude para a sua vida, certo? Com o 3 de paus, para que você consiga pegar o seu interior, o seu fogo interno e consiga com ele se expressar e trazer para o mundo qualidades que tenham a ver com o que a Mãe Terra quer de você, como a Rainha de Discos faz. O que a Mãe Terra quer de você? Você veio dela. A Rainha de Discos nos lembra disso, veja, essas lágrimas de diamante são também diamantes, são cristais das águas dos rios, certo? A gente é feito de água de rio, a gente é feito de fibra de planta, certo? A gente é feito de fogo, terra, ar e água, certo? Isso não é uma metáfora, mas também não é, porque tipo, a gente está conectado, e quando a gente fala, a gente está conectado com tudo, a espiritualidade tem dessa, a gente está tudo conectado, tudo é um. Parece que assim, é uma grande metáfora, que é uma transcendência, que é uma coisa de outro mundo, que é uma filosofia, certo? Deixa eu tomar um café?
não é simplesmente isso. Significa que a gente está conectado na nossa própria carne, na nossa própria matéria, na nossa própria vida, naquilo que nos define, nos compõe, com a própria Terra, com o universo, com o céu, com tudo que existe. Porque só existimos sob as condições muito específicas, muito únicas, que fazem com que o tempo seja dessa forma, com que o chão seja dessa forma, com que as plantas sejam dessa forma. A Rainha de Discos nos conecta com essa natureza, que é toda a natureza. Por último, 4 de copas. Uma carta, veja, mais uma vez aqui, a beleza dessa carta. Uma pintura, né? Uma pintura. E aqui você vê todo esse choque de ondas, e essa construção aqui de rochas, né? Os riachos caindo. E aqui você vê uma singela concha do mar aqui nessa praia. A concha do mar é o grande segredo dessa carta, sabe? Porque aqui a gente falou de fogo, agora a gente vai falar um pouco de água, né? Na mão, lembra que nas mãos da carta ali tinha fogo e água. A gente vai trazer um pouco da água agora. Emoções, o oceano, como a gente se coloca dentro dele, certo? E veja, todas as nossas emoções, tudo que a gente sente, participa, de alguma forma, de um grande escopo maior. Porque todo mundo que você conhece já sentiu tristeza, todo mundo que você conhece já sentiu dor, de alguma forma ou de outra. Você sente dor porque você sente alegria, você sente várias emoções. São todas as emoções do mundo. As boas, as ruins, se você quiser ver assim. As que vibram mais alto, as que vibram mais baixo, se você quiser ver assim. Todas elas são compartilhadas nessa mesma cena. Da mesma forma que você tem a calmaria, da mesma forma que você tem as tempestades dentro do mar, os redemoinhos, tudo isso, certo? Então é um grande oceano fluido, porque as emoções a gente não controla. As emoções elas vêm a partir da nossa... Como acontece mesmo no rio ou no mar, certo? Em movimentos. Se você parar para pensar, você vai ver que são ondas. Que elas vêm e que elas passam, certo? Aí quando você percebe isso, um dos riscos que você tem é achar que... É considerar... Tentar ficar assim, inerte. Bom, se tudo passa, igual o budismo diz. Se a gente só tem que observar passando, igual o budismo diz, né? O budismo diz que a gente é uma onda no mar, mas que esqueceu que a gente é um mar. Mas a onda tem começo e tem fim, mas o oceano não tem. Né? Então, nesse contexto, como que você vai lidar com o fato de que a onda termina, com o fato de que a gente morre, com o fato de que tudo que a gente tem, que a gente se apega, tem também um começo e um fim. Certo? Como a gente vai lidar com isso? É o sofrimento. Né? Esse é o grande sentimento por trás. Mas atrás desse grande sentimento que é o sofrimento, tem o amor, que é o grande sentimento por definição, o que conecta tudo, né? O amor conecta. O amor é que une. Existe... A única forma de conectar as coisas é através do amor. E isso de uma maneira muito profunda. Então, o 4 de copas, ele vem trazer assim, aí, o que você faz com isso, sabe? Você está tentando estruturar isso assim. Você está tentando dizer, não, eu quero ser cada vez mais firme para não sofrer, por exemplo. Você está tentando fazer isso. E aí você... ali, isso vai me fazer sofrer, então eu não quero olhar. Aquilo ali... Acho que eu vou me fechar aqui, entendeu? Aí você vê essa grande oceano, daí você olha essa conchinha no mar, você nem vê ela, entendeu? Você nem vê que aquilo é um presente, porque você está tão preocupado aqui tentando se construir, se firmar, se fortalecer para que você não sofra, que quando aparece uma concha, você nem vê ela, é só uma concha. Você começa a ficar, entendeu? Você começa a se isolar. Você começa a ficar um pouco mais separado no mundo, né? E quando você está se separando do mundo, tentando ser independente, se prendendo, né? Vamos dizer, controlando suas emoções aqui, você está tentando colocar no aquário uma coisa que é impossível de ser colocada. Certo? Essa falta de reação e também de entrega para o mundo, ela impede a espiritualidade muito mais do que se você nunca lê um livro de espiritualidade ou ouvir um sacerdote, um guru falar, entendeu? Os gurus vão te falar isso, eles vão te falar que você precisa se entregar. Isso vai se entregar para onde? Para quem? Como? Para si, para o seu coração. Você tem que permitir sentir. Chorar, por exemplo, é uma coisa que eu tenho reaprendido muito na minha vida, como que chorar pode ser um grande mecanismo de alívio, de libertação das águas, entende? São as águas que querem sair, sabe? A gente associa isso, sentimentos com histórias, com narrativas, a gente associa a dor com alguém, com um término, com uma pessoa, por exemplo, um término de relacionamento, mas você sentiria, mesmo que você estivesse sem viver nada, você vai sentir vir as águas, entende? Porque daí ao invés do seu término vai ser a solidão.
certo? Ao invés de ser, perdi tudo, pode ser a frustração de não ter nada. Assim, de alguma forma não tem saída, certo? Do oceano. Então, tipo, isso ao invés de te deixar isolado e perdido, sabe? Também é um convite a você sentir essa humanidade em si. E o Quatro de Copas vem tentar demonstrar isso para você. Que estruturar as emoções significa permiti-las. Como Bruce Lipton, sabe, diz, seja como água, ela toma forma das coisas, né? A água toma forma, o amor toma forma também. Fiz uma pesquisa na prisão e encontrei amor lá, num lugar muito improvável, em situações muito improváveis, muito violentas, o amor aparecia, conectando, juntando. Então é isso. O amor vem aqui como fim, né? Então aqui a gente tem a vontade, o amor, e no meio a mãe natureza expressando toda essa relação. Então isso demonstra um pouco o que eu quero dizer quando eu digo que o tarô ele vem guiar a sua espiritualidade dentro da sua vida, dentro do seu cotidiano, das suas relações, entende? Porque aqui a gente perguntou, o que você tem a dizer sobre espiritualidade hoje? Né? Aqui sobre tarô e espiritualidade. Tarô, o que você tem a dizer sobre si mesmo e espiritualidade? Ele vem trazer um pouco de fogo, um pouco de terra, um pouco de natureza, um pouco de água, um pouco de oceano, de emoção pra gente, certo? Então, acho que isso demonstra um pouco, se você fosse perguntar qualquer outra coisa aqui, certo? O tarô ele ia te responder em termos alquímicos, como ele faz aqui. Em termos filosóficos, místicos, termos míticos às vezes, certo? Igual essa grande mãe natureza, que é uma metáfora para essas herveiras, que é também uma mãe, que é também eu em algum sentido, que é você, em algum momento você é a rainha de discos, em algum momento você é o três de paus, tentando tomar uma decisão e pensando, então eu vou ter que seguir meu princípio para colocar esse fogo lá fora. É também você no quatro de copas, você tentando, eu não quero sofrer, sabe? Ou então ouvindo música triste, para pensar, para se familiarizar com esse sentimento e depois sofrer menos quando ele vier, de verdade. Se protegendo, certo? Como você se protege, como você se entrega. Tudo isso é espiritualidade, porque tudo é espírito. As pessoas acham que espiritualidade, muitas vezes, pensam assim, né? Que espírito é o que está morto, mas não é bem isso, né? Para que alguma coisa tenha morrido, ela tem que estar viva em algum momento, certo? Então, tipo, nós somos espíritos, certo? Nós somos espírito. Não porque somos... Você não precisa ter uma grande explicação religiosa para isso, sabe? É só porque você está vivo e alquimicamente, se você misturar cada um dos seus gostos no seu corpo, isso não vai fazer você vir de volta, você nascer. Você precisa de alguma coisa para isso. O espírito está aí. Certo? E o tarô comunica com essa história contínua e eterna. É isso por hoje, minha gente. Comenta suas visões e vamos ver se esse Café com Tarô prossegue nesse ano aqui, pelo menos um por mês, vamos ver o que dá para fazer. Certo? Um beijo, que vocês fiquem muito felizes e bem.